Muito boa tarde a todos. É uma enorme alegria e satisfação nesta tarde darmos abertura ao Seminário Internacional de Direito do Trabalho em comemoração ao Dia do Trabalho. Esta data histórica, celebrada no último dia 1º de maio, e hoje a Smart 15 tem o privilégio de realizar este evento, este seminário que tem como tema análises críticas sobre o futuro do direito do trabalho. E temos aqui hoje ilustres presenças brasileiras e também portuguesa. Contamos com a presença do professor Carlos Carranho Proença, que depois será devidamente apresentado pela desembargadora Tereza Asta, assim como a doutora Carolina Tupinambá Faria, e desde logo fica a minha gratidão, meu agradecimento por aceitarem de forma tão gentil este convite e estarem conosco ainda que virtualmente neste evento. Também registro a presença da desembargadora Rita Pencal, do professor Leopoldo Soares. Seja muito bem-vindo, professor Leopoldo. Também agradeço ao Maurício e à Fernanda, que são diretores da nossa escola. Sintam-se todos acolhidos na nossa escola e aproveito para mandar minhas saudações a todos que nos assistem pelo YouTube, que seguem as redes sociais da Smart 15 e prestigiam mais um evento que a nossa escola tem a alegria de oferecer nesta tarde para refletir um pouco, né, criticamente sobre o futuro do direito do trabalho. Doutora Tereza, a palavra é sua para apresentar os nossos preletores desta tarde. Aqui no Brasil, 14h04, mas lá em Lisboa, onde está o professor Carlos, já 18h04, e também dá início, doutora Tereza, às exposições aí e ao nosso seminário. Muito obrigado. Doutora Tereza, a palavra é sua. Uma boa tarde a todos que estão presentes, a todos que nos ouvem pelo YouTube. É uma alegria participar deste evento, destinado a abordar análises críticas sobre o futuro do direito do trabalho. Todos nós sabemos que o direito do trabalho passa por um momento difícil, um momento que pode levar ao seu perecimento ou ao seu renascimento. São desafios que enfrentamos todos os dias e é por isso que estamos muito agradecidos com a presença dos professores que nos honram com suas presenças. Vamos iniciar a apresentação com o professor Carlos Carranho Proença, professor do Departamento de Direito da Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Professor Carlos Proença, é uma grande alegria tê-lo conosco para dividir suas reflexões e exposições a respeito de um tema tão importante para todos nós. O senhor está com a palavra, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Começo naturalmente por agradecer à Escola Superior de Magistratura, a 15ª turma de Campinas, pelo convite, a quem dirijo as mais cordiais saudações pessoais, académicas e institucionais. Agradeço naturalmente, especialmente na pessoa do seu diretor-geral, o Sr. Juiz de Direito do Trabalho, Sérgio Polastro Ribeiro, da sua coordenadora pedagógica, a senhora juíza desembargadora Tereza Aparecida Asta Jamignani. Cumprimento também a senhora professora Carolina Tupinambá Faria e cumprimento a assistência, naturalmente. É para mim um gosto associar-me às vossas comemorações do Dia do Trabalhador, um dos feriados mais universais, sendo o trabalhador, por conta de outrem, alguém cuja importância para o desenvolvimento das nações é inquestionável, mas cuja dignidade, ao menos em alguns países, nem sempre é devidamente reconhecida. O tema sobre o qual eu decidi falar é um tema clássico do direito do trabalho e eu intitulei-o da seguinte forma:
o princípio do favor laboratoris como critério de determinação das normas prevalecentes em caso de concurso de fontes, que futuro. Eu preparei aqui um PowerPoint ligeiro que iria partilhar convosco. O mesmo começa então aqui por este título. Por onde é que ele está? Cá está ele. Partilhar. Partilhar. Ora, cá está então o PowerPoint. Portanto, como vos digo, não é princípio do favor laboratoris como critério de determinação das normas prevalecentes em caso de concurso de fontes, que futuro. Enfim, é uma questão clássica, como já disse, e é uma questão que apresenta paralelo com um tema que ultimamente também se tem discutido no Brasil, não é? E que, segundo sei, ou segundo julgo saber, aí se tem chamado de prevalência do negociado sobre o legislado. Tendo eu intitulado a minha apresentação desta forma, que aqui podem rever, esta minha apresentação vai observar o seguinte plano. Está bem? Portanto, vamos começar por fazer aqui uma referência ao favor laboratoris e ao surgimento do direito do trabalho, uma vez que este princípio não deixa de estar presente no surgimento do direito do trabalho. Depois veremos a função deste princípio do favor laboratoris no âmbito das relações que se estabelecem entre as diferentes fontes do direito do trabalho. Veremos qual foi a evolução que este princípio do favor laboratoris teve nesta matéria das relações entre fontes do direito do trabalho em Portugal ao longo dos últimos 50, 60 anos. Está bem? E, portanto, aqui nesta evolução há necessidade de distinguirmos entre dois diplomas, o período pré-Código do Trabalho, em Portugal, porque em Portugal nós temos um Código do Trabalho que foi aprovado em 2003 e que está em vigor desde então, mas até essa altura, até a entrada em vigor do Código do Trabalho, em Portugal vigorou uma legislação laboral que era avulsa. E, portanto, temos que distinguir temporalmente ou cronologicamente o período pré-Código do Trabalho do período posterior ao Código do Trabalho. E no período pré-Código do Trabalho destaca-se um diploma, ou destacou-se um diploma, que é a LCT. A LCT significa Lei do Contrato de Trabalho e foi aprovada por aquele decreto-lei, o 49.408, de 24 de novembro de 1969. Depois, temos então o Código do Trabalho. O Código do Trabalho aprovado em 2003, por aquela lei que também está ali identificada, a Lei 99 de 2003, de 27 de agosto. O Código do Trabalho, em 2009, teve uma reforma profunda, está bem? E essa reforma também contribuiu aqui para a evolução do favor laboratoris no âmbito das relações entre fontes, não é? Em 2009, o Código de Trabalho foi revisto, foi reformado pela Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro. Depois, o quarto ponto vai ser o princípio do favor laboratoris e as relações entre as fontes do direito do trabalho no âmbito do Código de Trabalho português. Uma referência ainda aos tipos de normas legais que nós podemos identificar na nossa legislação, sobretudo ao nível do Código do Trabalho, porque isso também tem relevância no âmbito do favor laboratoris como critério de determinação das normas prevalecentes no caso de concurso. E, finalmente, uma análise crítica a toda esta temática que eu trouxe para partilhar então convosco. Ou seja, visto que está o plano, direi o seguinte, não é? O tema que serve de base aqui à minha intervenção é um tema que convoca uma das funções de um dos mais importantes princípios do direito do trabalho, que é o princípio do favor laboratoris. Ele tem várias funções, mas aquela que para aqui importa é precisamente este princípio a servir como critério de resolução de problemas resultantes de concursos ou de conflitos de fontes do direito do trabalho de valor hierárquico distinto. Ou seja, nomeadamente, quando a legislação laboral
está em concurso ou em conflito com os instrumentos de regulamentação coletiva, onde se inserem, por exemplo, as convenções coletivas de trabalho. Ou então, quando o Código de Trabalho se apresenta em concurso com o próprio contrato de trabalho. É este tipo de problemas que me proponho abordar à luz do princípio do favor laboratoris, nesta sua função, a função, como digo, de resolução de problemas resultantes de concursos ou conflitos de fontes de valor hierárquico distinto. Este problema, em Portugal, apresenta-se regulado atualmente no artigo 3º do Código do Trabalho, sobretudo no artigo 3º. Portanto, começando agora aqui pelo primeiro tema da minha exposição, onde está a questão do favor laboratoris relacionada com o surgimento do direito do trabalho, a primeira ideia para a qual eu gostaria de falar, não é, tem que ver com o surgimento do direito do trabalho sob a égide deste princípio, sob a égide do favor laboratoris. É que o direito do trabalho emancipou-se ou autonomizou-se do direito civil devido à necessidade de se proteger o trabalhador. Ou seja, inerente ao direito do trabalho ou ao seu surgimento, encontramos precisamente uma ideia de favor laboratoris, ou seja, proteção da parte mais fraca da relação jurídica de trabalho subordinado. Não é? No Brasil, dir-se-á a parte hipossuficiente. Não é? E, portanto, o favor laboratoris não deixa de estar presente no surgimento do direito do trabalho. E, nesta medida, o direito do trabalho também surge como uma limitação à autonomia contratual individual. Isto é, o direito do trabalho é uma imposição de regras jurídicas externas pelo legislador sobre condições de trabalho, e essas regras jurídicas limitam a autonomia contratual individual. Pelo que as partes de um contrato de trabalho não poderão acordar nele tudo aquilo que a autonomia privada poderia permitir. Novamente, devido à necessidade de proteção que deve ser dada ao trabalhador, através da lei, e isto acontece precisamente porque o trabalhador é a parte mais débil no contrato de trabalho. Portanto, não tem a mesma força negocial que tem o empregador, tem que ser protegido, e essa proteção, quando o contrato não permite conceder essa proteção tem que ser feita através da lei. Está bem? Pronto. Portanto, a primeira referência ao favor laboratoris e a sua íntima ligação em relação ao surgimento do direito do trabalho, em relação à autonomia do direito do trabalho, em relação à emancipação do direito do trabalho, em relação ao direito civil. Posto isto, o favor laboratoris e as relações entre as fontes do direito do trabalho, ou seja, entrando já no tema propriamente dito. Em primeiro lugar, não se levantam dúvidas em relação à... Peço desculpa. Em primeiro lugar, não se levantam dúvidas, dizia eu, em relação à superioridade hierárquica da lei, a lei aqui entendida como legislação laboral, como legislação do trabalho, em relação às outras fontes do direito do trabalho. Concretamente em relação aos IRCTs, onde se inserem, IRCTs é uma abreviatura que nós temos em Portugal e que quer dizer Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho, onde se inserem, por exemplo, as convenções ou os convénios coletivos de trabalho que são celebrados pelos sindicatos, não é? Dizia eu, não se levantam dúvidas em relação à superioridade hierárquica da lei, da legislação laboral, em relação às outras fontes do direito do trabalho, nomeadamente os tais IRCTs e o próprio contrato de trabalho. Essa superioridade é inquestionável. Todavia, também existe esta possibilidade. Isto é, também é verdade que os tais instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, onde se incluem nomeadamente as convenções coletivas, e o próprio contrato de trabalho também podem concorrer com a legislação na definição de condições de trabalho. Ou seja, fontes hierarquicamente inferiores em relação à legislação podem concorrer com a legislação e podem derrogar a aplicação da legislação. Esta derrogação é uma derrogação autorizada.
é uma derrogação autorizada pela própria lei, é uma derrogação autorizada pela fonte hierarquicamente superior, sendo que a lei também poderá impor condições para que essa derrogação possa acontecer, e a lei estabelece essas condições. Já irei dizer que condições são essas, está bem? Porque antes disso, vermos então qual foi a evolução que o princípio do favor laboratoris conheceu enquanto critério de determinação da norma prevalecente ao longo da legislação laboral que nós tivemos em Portugal, e refiro-me, como há pouco disse, aos últimos 50, 60 anos, ou seja, desde que existe Código do Trabalho e também o diploma que vigorou antes do Código do Trabalho, que eu já identifiquei, que é a LCT, e que de seguida falaria até com um bocadinho mais de pormenor convosco. Como vos digo, em Portugal, em 1969, foi aprovado um diploma, um decreto-lei, que é este que está aqui identificado, o Decreto-Lei 49.408, de 24 de novembro de 1969. Este diploma ficou conhecido como a Lei do Contrato de Trabalho, e daí a sua abreviatura LCT, e o favor laboratoris no problema das relações entre fontes do direito do trabalho, o favor laboratoris estava previsto num artigo desta LCT, que era o artigo 13º, e cuja redação eu partilho aqui convosco através deste slide. Portanto, a epígrafe do artigo 3º era prevalência na aplicação das normas, e o seu número 1 dizia que as fontes de direitos superiores prevalecem sempre sobre as fontes inferiores, salvo na parte em que estas, sem oposição daquelas, estabelecem tratamento mais favorável para o trabalhador. Era esta a redação do número 1 do artigo 13º da LCT e, portanto, este artigo 13º impunha às fontes inferiores, quando derrogassem a aplicação das fontes superiores, quando concorressem com as fontes superiores, impunha que as fontes inferiores estabelecessem um tratamento mais favorável para o trabalhador. E, portanto, este artigo 13º consagrava inequivocamente este princípio. O princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador, o princípio do favor laboratoris. Ou seja, sendo o trabalhador, como é subejamente conhecido, a parte mais fraca da relação jurídica laboral, tinha de ser protegido. Protegido através da lei, protegido através das leis do trabalho. E por esta razão, as condições de trabalho previstas na legislação laboral eram entendidas como condições de trabalho mínimas. E não deixa de ser curioso, não é? Não deixa de ser curioso porque este artigo 13º da LCT, aliás, a LCT propriamente dita, e não só o artigo 13º, a LCT era oriunda de um período da história de Portugal que ficou conhecido como o período do Estado Novo, que foi um período de ditadura. Mas o que é facto é que nesta matéria a LCT e o seu artigo 13º não deixavam de consagrar verdadeiramente um princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador. Mesmo sem utilizar a expressão tratamento mais favorável, por exemplo, na epígrafe da norma. Mas o que é facto é que este artigo consagrava esse princípio no corpo da norma, no número 1, e era isso que relevava, não é? Portanto, nós tínhamos aqui consagrado o princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador nesta questão do conflito de fontes de valor hierárquico diferente. Pronto, esta lei, a LCT, vigorou até a entrada em vigor do Código do Trabalho. Não é? Em Portugal, o Código do Trabalho foi aprovado em 2003, por aquela lei que está ali identificada, a Lei 99 de 2003, de 27 de agosto, e nesta matéria do princípio do tratamento mais favorável, ou do favor laboratoris, na resolução dos conflitos entre fontes de valor hierárquico distinto, nós no Código do Trabalho, tal como aprovado em 2003, encontrávamos lá o artigo 4º, cuja redação também estou aqui a partilhar convosco. A epígrafe do artigo 4º era, como veem, princípio do tratamento mais favorável. E depois terminava-se no número 1 que as normas deste Código podem, sem prejuízo do disposto no número seguinte, ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, salvo quando delas resultar o contrário. Acrescentava-se depois no número 2 que as normas deste Código não podem ser afastadas por regulamento de condições mínimas, e este artigo 4º terminava com o número 3, que estabelecia que as normas deste Código
só podem ser afastadas por contrato de trabalho quando este estabeleça condições mais favoráveis para o trabalhador e se delas não resultar o contrário. Ou seja, o número 1 do artigo 4º do Código do Trabalho para a relação entre legislação e instrumentos de regulamentação coletiva, os tais IRCTs, o número 3 para a relação entre legislação laboral e contrato de trabalho. E o que é que nós deparamos com este novo artigo 4º trazido à vigência pelo Código de Trabalho de 2003? É que o princípio do favor laboratoris, enquanto critério de resolução dos conflitos de fontes do direito do trabalho de valor hierárquico diferente, conhece aqui uma alteração manifesta. E uma alteração com uma nítida inspiração ideológica. O que é que isto quer dizer? Pelo então artigo 4º, não é? Número 1, cuja redação os senhores doutores aqui veem, pelo então número 1 do artigo 4º, passou-se a permitir que os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho pudessem derrogar a legislação laboral, nomeadamente as normas do Código do Trabalho, em ambos os sentidos. Isto é, tanto in melius, isto é, mais favorável para o trabalhador, como in pejus, isto é, também em sentido menos favorável, tendo em vista o interesse dos trabalhadores, não é? Uma vez que são eles a parte mais fraca da relação de trabalho juridicamente subordinado. Queria isto dizer que, por exemplo, na situação de um concurso entre normas do Código do Trabalho e as convenções coletivas de trabalho e os convénios coletivos, desde que o Código do Trabalho não se opusesse, não proibisse a sua derrogação, era o regime das convenções coletivas de trabalho que iria prevalecer, e isto mesmo que da aplicação das convenções coletivas de trabalho resultasse um tratamento menos favorável para o trabalhador face ao previsto no Código do Trabalho. Isto só não era assim quando o Código do Trabalho ou a legislação laboral fossem derrogados por contrato de trabalho, porque aí aplicaríamos o número 3, ou o problema do concurso de fontes era regulado pelo número 3, e, portanto, quando as condições de trabalho fossem negociadas através de contrato individual, através de contrato entre a empresa ou entre o empregador e o trabalhador, aí permanecia sempre a exigência de se prever um tratamento mais favorável para o trabalhador. Aí a exigência de favor laboratoris mantinha-se. Mas isto era na relação entre o Código do Trabalho e o contrato individual. O panorama era completamente diferente na relação entre o Código do Trabalho e os tais instrumentos de regulamentação coletiva, onde a derrogação in pejus também era aceita, não é? E, portanto, não deixava de se vislumbrar aqui alguma ironia. Quando digo alguma ironia, refiro-me ao regime anterior, que, como já vos disse, tinha sido aprovado num período de ditadura em Portugal. Não deixava de haver aqui alguma ironia, não deixava de haver aqui, inclusivamente, alguma contradição entre a epígrafe desta norma e o seu corpo. Não é? Uma vez que a epígrafe deste artigo 4º, como constatam, era princípio do tratamento mais favorável, algo que não acontecia na LCT de 1969, não é? A epígrafe da LCT não era princípio do tratamento mais favorável, a epígrafe era outra. Aqui a epígrafe era princípio do tratamento mais favorável, mas o que se constatava era que esta norma, o artigo 4º, verdadeiramente apenas consagrava o princípio do tratamento mais favorável quando as normas legais fossem derrogadas pelo contrato de trabalho e não pelos IRCTs, e não pelos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Este panorama vigorou assim até 2009. Vigorou assim até 2009 porque em 2009 o Código do Trabalho é objeto de uma revisão profunda. Ele até lá, até 2009, também foi objeto de várias outras revisões, mas mais ligeiras. Em 2009 há uma revisão profunda do Código do Trabalho, há uma reforma profunda do Código do Trabalho, e o artigo que regulava este problema das relações entre fontes do direito do trabalho deixa de ser o artigo 4º, passa a ser o artigo 3º, mas a redação do mesmo, desse artigo 3º, do novo artigo 3º, também é alterada, não é? E, portanto, em 2009, através da revisão que o Código do Trabalho conheceu, através da Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro, o então artigo 4º passa a ser o artigo 3º,
A epígrafe deixa de ser princípio do tratamento mais favorável, e ainda bem que houve essa alteração, não é? Porque a epígrafe do artigo anterior era enganadora. A epígrafe passa a ser relações entre fontes de regulação, e o número 1 do artigo 3º estabelece que as normas legais reguladoras de contrato de trabalho podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, salvo quando delas resultar o contrário. O número 2 estabelece que as normas legais reguladoras de contrato de trabalho não podem ser afastadas por portaria de condições de trabalho. Em 2009 é inserido este número 3. Este número 3 que ali vem é um número novo, inserido em 2009 com esta revisão que o Código conheceu através da Lei 7 de 2009. E este número 3 passou a determinar que as normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que, sem oposição daquelas normas, disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores quando respeitem as seguintes matérias, está bem? E depois, este número 3 era densificado através de um conjunto de alíneas, está bem? Eu tenho aqui as alíneas, não é? Tenho aqui as alíneas, a linha A, direitos de personalidade, igualdade e não discriminação, B, proteção na parentalidade, a linha C, trabalho de menores, D, enfim, não vale a pena estarmos a lê-las a todas, destacar aqui só uma ou outra. Por exemplo, na linha G, limites à duração dos períodos normais de trabalho diários e semanal. Os limites máximos em Portugal são, respectivamente, de 8 horas diárias e de 40 horas semanais, os limites máximos. Há a linha H, duração mínima dos períodos de repouso, incluindo a duração mínima do período anual de férias. Depois também tínhamos ali a linha I, ainda tínhamos ali mais algumas alíneas, e depois este artigo 3º tinha ainda um número 4, tem, não é? Porque é esta redação que atualmente está em vigor, está bem? Tinha ainda um número 4, o número 4, que dizia: as normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por contrato individual que estabeleça condições mais favoráveis para o trabalhador, se delas não resultar o contrário. Ou seja, com o Código do Trabalho de 2009, o panorama de 2003 conhece alguma alteração. Mas ainda assim, a principal regra sobre esta matéria, como viram há pouco da leitura do número 1 deste artigo 3º, a principal regra sobre esta matéria continua a ser a de que os IRCTs, quando concorrem com a legislação, podem fazê-lo para melhor ou para pior em relação ao trabalhador. Por norma, ou por princípio geral, continua a ser possível aos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho derrogarem as condições de trabalho previstas na legislação laboral, nomeadamente no Código do Trabalho, tanto para melhor como para pior. Está bem? Mantém-se aqui um limite que sempre existiu. Está bem? Isto é, também existe a possibilidade da legislação laboral estabelecer regimes absolutamente imperativos. Que é o que acontece, por exemplo, em relação ao elenco dos feriados que existem em Portugal. Sejam eles feriados obrigatórios ou feriados facultativos. Esse elenco é absolutamente imperativo. Quer isto dizer que não pode haver feriados diferentes dos da lei criados por IRCTs, por instrumentos de regulamentação coletiva. Está bem? É o que acontece, por exemplo, em relação aos motivos que permitem aos trabalhadores justificar as suas faltas. É o que acontece, por exemplo, em relação à matéria da cessação do contrato de trabalho, onde encontramos, por exemplo, os despedimentos. Não é? Ou seja, mantém-se um limite que sempre existiu. É esta possibilidade. Mantém-se a possibilidade de a legislação laboral estabelecer regimes legais absolutamente imperativos. E sempre existiu. Já na LCT era assim. Com o Código do Trabalho, na sua redação de 2003, também era assim. Está bem? Há aqui matérias no Código do Trabalho que pura e simplesmente não podem ser derrogadas em nenhum sentido. Nem para melhor, nem para pior. Quer isto dizer que há normas no direito do trabalho que são normas absolutamente imperativas. Quer isto dizer que o seu conteúdo é fixo. E, nesse caso, as fontes hierarquicamente inferiores não poderão intervir. Nem para melhor, nem para pior. Mas a regra do número 1 do artigo 3º não era muito diferente da regra do número 1 do artigo 4º na redação do Código do Trabalho de 2003. Está bem?
Quando falamos no Código do Trabalho de 2009, a principal alteração é a que resulta do número 3 do artigo 3º, e essa alteração, de facto, merece ser enfatizada, porque foi lá acrescentado um novo número 3 no artigo 3º, e este número 3 do artigo 3º prevê um conjunto de matérias onde apenas são admissíveis as derrogações para melhor. Ou seja, no número 3 do artigo 3º já conseguimos identificar regimes legais que são relativamente imperativos, porque são regimes que estabelecem condições de trabalho mínimas, nuns casos mínimas, noutros casos máximas, não é? Nuns casos mínimas, por exemplo, a duração das férias. A duração das férias em Portugal está definida nos 22 dias úteis. É o que diz o artigo 238 do Código do Trabalho, no seu número 1. Mas sendo essa duração mínima, poderão os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho prever durações diferentes de férias, desde que superiores, porque está-se a favorecer o trabalhador. Portanto, encontramos aqui, no âmbito deste número 3 do artigo 3º, um conjunto de matérias que se caracterizam pela sua imperatividade relativa. Quer isto dizer que, num caso, as condições de trabalho são mínimas, que é o que acontece no âmbito das férias. Noutro caso, as condições de trabalho são máximas, que é o que acontece, por exemplo, em relação à duração dos períodos normais de trabalho diários e semanais. Os limites das 8 horas diárias e das 40 horas semanais são limites máximos. Quer isto dizer que os instrumentos de regulamentação coletiva podem intervir desde que seja para baixar esses limites para limites inferiores. Portanto, por força deste número 3, passamos a encontrar no Código do Trabalho um conjunto de matérias que se caracteriza pela sua imperatividade relativa. Nos casos, uma imperatividade relativa de conteúdo mínimo, noutros casos, uma imperatividade relativa de conteúdo máximo, querendo com isto dizer que o que releva é que, em algumas matérias, os IRCTs deixaram de poder afastar as normas do Código ou da legislação para pior e só o podem fazer para melhor, ou seja, com o objetivo de proteger o trabalhador. E esta alteração é, de facto, uma alteração assinalável, é uma alteração que se registra como sendo muito positiva. Ainda que a regra, que continua a ser o do número 1, do artigo 3º, a regra mantém-se. O número 3 não deixa de ser uma exceção à regra do número 1. E, de acordo com essa regra, os IRCTs, os Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho, por princípio ou por norma, podem concorrer com a legislação, afastando-a tanto para melhor como também para pior. Pronto. Em relação ao artigo 3º do Código do Trabalho, com a redação que lhe foi dada em 2009, mantém-se cá o número 4, não é? O atual número 4, correspondente ao anterior número 3. Quer isto dizer que quando o concurso é entre a legislação laboral e o contrato de trabalho, o contrato individual, aí mantém-se a exigência que sempre se manteve, que é a do contrato ter de estabelecer, para poder afastar a lei, ter de estabelecer um regime mais favorável para o trabalhador, comparativamente àquele regime que é o que resulta da lei. Portanto, foi esta a evolução, não é? Foi esta a evolução. O que é que podemos acrescentar em relação ao princípio do favor laboratoris nesta matéria das relações entre as fontes do direito do trabalho, de valor hierárquico diferente, tal como está hoje regulado no Código do Trabalho? Enfim, se o objetivo do direito do trabalho, se é isso que justifica em primeiro lugar o seu surgimento e atualmente a sua existência, se o objetivo é um objetivo de proteger a parte mais fraca da relação de trabalho, que é o trabalhador, então há que concluir que as normas legais apenas poderiam ser derrogadas para melhor, como aconteceu durante a LCT. Sucede, contudo, que esta exigência só se verifica quando a derrogação da legislação laboral é feita por contrato individual de trabalho, não é? Ou seja, esta exigência já não se mantém, a não ser excepcionalmente, no âmbito do número 3 do artigo 3º, que é uma exceção à regra do número 1. Portanto, esta exigência já não se mantém quando a derrogação das normas da legislação laboral, nomeadamente do Código do Trabalho, é feita através de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, nomeadamente através dos convênios coletivos, uma vez que aí a regra continua a ser a do número 1 e, de acordo com essa regra, a derrogabilidade é possível tanto in melius, isto é, para melhor, para o trabalhador,
para prever um tratamento mais favorável para o trabalhador, mas também é possível impejos, isto é, para pior, ou seja, consagrando um regime que é menos favorável para o trabalhador. Pronto, seja como for, no atual artigo 3º do Código do Trabalho, nos seus números 3 e 4, não no número 1, mas nos seus números 3 e 4, nós temos consagrado o princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador, ou o princípio do favor laboratórios, não é? Que nos diz que a legislação laboral é feita com o objetivo primordial de proteger o trabalhador, por se considerar que o trabalhador é aquela parte mais fraca, é aquela parte que está numa situação de maior debilidade, não é? Ou seja, uma característica essencial do direito do trabalho, que o diferencia do direito civil, é de que o direito do trabalho, na relação de trabalho, a relação de trabalho não assenta numa ideia de igualdade de partes, não é? Assenta sim na ideia de privilegiar através da lei ou de proteger através da lei a parte que se caracteriza por maior debilidade, a parte que é mais fraca na relação jurídica, a parte que é hipossuficiente. Todavia, qual é que foi o entendimento do legislador português quando aprovou o Código do Trabalho em 2003? Ideia que mantém, mesmo no âmbito da reforma a que o Código do Trabalho foi sujeito em 2009. O legislador português entendeu que esta debilidade contratual, a existência de uma parte mais fraca na relação jurídica de trabalho, só existe no domínio das relações individuais de trabalho. Ou seja, essa ideia de debilidade contratual já não existe no âmbito das relações coletivas, não é? Porque as relações coletivas são estabelecidas, no que respeita aos trabalhadores, por associações sindicais e, nesta medida, enfim, não se pode dizer que no âmbito das relações coletivas exista propriamente uma parte mais fraca, como acontece quando a negociação do contrato individualmente entre o trabalhador diretamente e o seu empregador. E daí, portanto, esta divergência de regimes, esta diferença de regimes, que varia em função da derrogação das normas da lei ser feita ou por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou por contrato de trabalho, não é? Quando a derrogação é feita por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, a necessidade ou a exigência dessa derrogação do regime legal favorecer o trabalhador não deixa de ser excepcional, não é? No âmbito do número 3 do artigo 3º, é excepcional. Quando a derrogação é feita através do contrato de trabalho, a exigência de se prever um tratamento mais favorável para o trabalhador mantém-se como regra, aliás, sempre foi a regra. Está bem? No âmbito das relações individuais, não houve diferenças ao longo deste período que estamos aqui a analisar. Pronto, isto também me leva a trazer para a discussão as possíveis tipologias das normas legais que nós encontramos no âmbito do direito do trabalho, no âmbito da legislação laboral, e nomeadamente em Portugal, ao nível do Código de Trabalho, não exclusivamente, mas sobretudo ao nível do Código de Trabalho, dá de ser o principal diploma regulador das relações de trabalho. E a propósito destes tipos de normas que nós podemos encontrar no direito do trabalho, nós encontramos aqui normas que podem ter uma natureza dispositiva, permissiva ou supletiva, não é? Ou seja, uma norma supletiva, o que é? Uma norma supletiva é uma norma do Código do Trabalho que só se aplicará na ausência de regulamentação por IRCT ou então de previsão no contrato de trabalho. Se houver uma previsão diferente do que consta da norma supletiva, aplicar-se a essa previsão diferente. Essa previsão tanto pode constar de um convênio coletivo, como pode constar do próprio contrato de trabalho. Não é? As normas supletivas, portanto, só se aplicarão na ausência de regulamentação, seja por IRCT, seja cláusula do contrato de trabalho. Depois também temos normas dispositivas. O que é que são normas dispositivas? As normas dispositivas são aquelas que consentem derrogação em qualquer sentido. Derrogação quer para melhor, quer para pior, tendo em conta o interesse do trabalhador. Derrogação quer in melius, quer in pejus, não é? Mas depois, quando chegamos às normas imperativas do direito do trabalho, aqui nós temos que distinguir entre dois tipos de imperatividade. Não é? Porque no direito do trabalho existem normas absolutamente imperativas. Quando nós nos deparamos com normas absolutamente imperativas, quer isto dizer que o conteúdo da norma é um conteúdo fixo, quer isto dizer que aquele regime legal não pode ser derrogado em qualquer sentido,
Já há pouco dei alguns exemplos. Em Portugal, o elenco dos feriados é um elenco absolutamente imperativo. Os feriados só podem ser criados através de lei. Não podem haver feriados criados por instrumento de regulamentação coletiva, muito menos por contrato de trabalho. O mesmo em relação aos motivos que permitem ao trabalhador faltar justificadamente. Estão estabelecidos na lei de forma imperativa e de forma absolutamente imperativa. Portanto, podemos, no nosso Código do Trabalho, no Código de Trabalho português, encontramos normas absolutamente imperativas, que não admitem qualquer derrogação, e por isso nós dizemos que o seu conteúdo é fixo. Mas também podemos encontrar normas relativamente imperativas. Umas de conteúdo mínimo, outras de conteúdo máximo. Estas normas relativamente imperativas são normas em cujo conteúdo nós encontramos dois elementos. Um elemento imperativo, que proíbe o afastamento dessas normas se esse afastamento for para pior, mas nestas normas relativamente imperativas, no seu conteúdo também encontramos um elemento permissivo, que permite a modulação da norma, permite a sua derrogação ou o seu afastamento, desde que essa modulação, derrogação ou afastamento seja para melhor. E novamente o exemplo aqui, ou os exemplos aqui, podem ser o caso das férias, que em Portugal estão definidas nos 22 dias úteis, mas essa duração é mínima, ou então os limites máximos ao número de horas de trabalho que os trabalhadores podem ser obrigados a prestar, quer por dia, quer por semana, que em Portugal estão definidos respectivamente nas 8 e nas 40 horas. Algumas normas relativamente imperativas são de conteúdo mínimo, que é o caso das férias, outras continuam a ser normas relativamente imperativas, mas de conteúdo máximo, que é o caso das normas que estabelecem os tais limites máximos às durações de trabalho, seja diária, seja semanal. Não é? E, portanto, chegamos aqui ao artigo 3º do Código do Trabalho, que, ao consagrar no seu número 3 o princípio do tratamento mais favorável, não é? Enfim, não o faz como regra, falo como exceção, não o faz no âmbito do número 1 do artigo 3º, mas falo no âmbito do número 3. O número 3 do artigo 3º, ao consagrar o princípio do tratamento mais favorável como critério de resolução do conflito de fontes de valor hierárquico diferente, esse número 3 não deixa de nos fornecer critérios de interpretação e de aplicação precisamente destas normas relativamente imperativas. Não é? Que apesar de serem normas caracterizadas pela sua imperatividade, isto é, por conterem um elemento que proíbe a formulação de soluções se essas soluções forem menos favoráveis, elas também contemplam um elemento permissivo, e este elemento permissivo já permite a aplicação de soluções, desde que essas soluções sejam mais favoráveis para o trabalhador. Fazendo agora aqui uma análise crítica, não é? Uma análise crítica deste tema, não é? O que é que eu gostaria de vos dizer? Esta distinção das normas legais do direito do trabalho português, esta distinção entre normas relativamente imperativas, umas de conteúdo mínimo, outras de conteúdo máximo, e as outras normas que também são imperativas, mas absolutamente imperativas, as tais que são de conteúdo fixo, não é? Com esta nova redação do artigo 3º do Código de Trabalho, nomeadamente do seu número 3, esta distinção entre normas relativamente imperativas e normas absolutamente imperativas passou a ter, com a redação do artigo 3º, do número 3, cá inserido em 2009, passou a ter um alcance mais amplo do que o alcance que tinha na redação do Código de 2003 e no âmbito do então artigo 4º. Porque com o Código de 2003 e com o artigo 4º do Código de 2003, o alcance desta distinção não deixava de ser um alcance reduzido, não é? E era um alcance reduzido porque a distinção entre normas absolutamente imperativas e normas relativamente imperativas era uma distinção que só fazia sentido no caso de concurso de fontes, em que uma das fontes em concurso fosse o Código do Trabalho e as outras fontes em concurso fosse o contrato individual. Isto é, aí é que continuava a existir, porque sempre existiu, a necessidade do contrato de trabalho, quando concorresse com o Código do Trabalho, previsse sempre um tratamento mais favorável para o trabalhador. Uma vez que o tratamento menos favorável para o trabalhador era proibido. Mas é que no âmbito do concurso, entre a legislação laboral e os IRCTs, essa exigência já não se fazia. Através do número 1 do então artigo 4º,
o princípio do tratamento mais favorável não deixava de aparecer amplamente restringido e amplamente estrangulado. Porque, de acordo com o número 1 do artigo 4º, quando o concurso fosse entre normas legais e IRCTs, os IRCTs poderiam derrogar as normas legais tanto para melhor como para pior. Partindo do pressuposto que o Código do Trabalho não se opunha ao afastamento, partindo do pressuposto que o regime legal não era absolutamente imperativo, os IRCTs poderiam prever condições de trabalho mais favoráveis, mas também podiam prever condições de trabalho menos favoráveis. Não é? E daí que no Código, tal como inicialmente aprovado em 2003, o princípio do tratamento mais favorável, enquanto critério de determinação da norma prevalecente em caso de concurso de fontes, era um critério que se apresentava amplamente estrangulado quando o concurso fosse entre normas legais e os instrumentos de regulamentação coletiva. A revisão de 2009 trouxe um novo elemento, trouxe um elemento muito importante, que foi o novo número 3, não é? E este número 3, nas suas diferentes alíneas, prevê-se ali um conjunto de matérias nucleares, um conjunto de matérias estruturantes, que dizem respeito à relação de trabalho, e que como são matérias nucleares e estruturantes, apenas podem ser derrogadas em mélios e nunca podem ser derrogadas em pejos. Não é? E não há dúvidas que a nova redação do artigo 3º e a introdução deste número 3 acabou por dar ao princípio do tratamento mais favorável um novo fôlego. Não é? Mas ainda assim, o princípio do tratamento mais favorável não deixa de continuar estrangulado, o que não deixa de ser pouco compaginável com os cânones do direito do trabalho, que surgiu com o objetivo de proteger o trabalhador por ser a parte mais fraca da relação de trabalho. É que a regra, no âmbito dos concursos de fontes entre Código do Trabalho e IRCTs, a regra continua a ser não a do número 3, que é uma exceção, mas a do número 1. E de acordo com essa regra, os IRCTs, contando que não existe oposição ao afastamento por parte do Código, a regra continua a ser a de que os instrumentos de regulamentação coletiva podem prever regimes mais favoráveis como menos favoráveis para o trabalhador. E não deixamos de encontrar aqui um estrangulamento em relação ao princípio do favor laboratórios, que, como digo, parece-me que é pouco compatível com os cânones do direito do trabalho. E, portanto, este estrangulamento do favor laboratórios é um aspecto para o qual eu gostaria de chamar a vossa atenção, e acabei de o fazer, não é? E depois, aqui uma referência ainda a um determinado tipo de normas que existe na legislação laboral, sobretudo no Código de Trabalho português, que são as normas convênio-dispositivas. O que é isto de normas convênio-dispositivas? São normas que apenas podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva, nomeadamente por convênios coletivos. Se só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva, quer isto dizer que não podem ser afastadas por contrato individual. E nestas normas convênio-dispositivas também é visível o tal estrangulamento do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Uma vez que estamos diante de normas legais que apenas podem ser derrogadas por IRCT, e se de acordo com o número 1 do artigo 3º, que, como digo, é a regra, essa derrogação tanto pode ocorrer in melius, para melhor para o trabalhador, mas também pode ocorrer in pejus, isto é, em sentido menos favorável para o trabalhador. Nesta eventualidade, reparem, na eventualidade do regime legal ser derrogado para pior, não pode depois vir um contrato de trabalho, prever um regime mais favorável do que aquele que está previsto no Código do Trabalho, porque a norma é convênio-dispositiva. Isto é, aquela norma legal só pode ser afastada por instrumento de regulamentação coletiva. Não pode ser afastada por contrato de trabalho. Estão a ver? E, portanto, estas normas convênio-dispositivas, isto é, regimes que apenas podem ser derrogados por IRCT, não podendo ser derrogados por contrato individual, de acordo com o artigo 3º está formulado e de acordo com aquela que é a sua regra, que é do número 1, ou seja, a possibilidade de derrogação, tanto para melhor como para pior. Nestas normas convênio-dispositivas, não deixamos de encontrar também aqui um estrangulamento ao princípio do tratamento mais favorável, não é? O que, como vos digo, não é? Como vos digo, no meu modesto entendimento, não deixa de ser pouco compatível com os cânones do direito do trabalho, com aquilo que esteve na base do seu surgimento, que é uma necessidade de proteção do trabalhador
por ser a parte mais fraca da relação de trabalho, não é? E, portanto, eu despedia-me, não é? Pedindo desculpa por ter ultrapassado um pouco, alguns minutos, o meu tempo, despedia-me com esta questão, não é? Qual o futuro para o Favor Laboratórios como critério de determinação da norma prevalecente em caso de concurso de fontes de direito do trabalho, concurso este marcado pelas normas em concurso terem um valor hierárquico diferente, não é? Digo isto porque em Portugal tivemos uma alteração assinalável em 2003, de inspiração ideológica, não é? E desde 2003 até agora, já lá vão quase 20 anos, até agora não houve vontade política para se acrescentar, para se alterar o artigo 3º do Código do Trabalho, aproximando daquilo que era o artigo 13º da LCT, que esse sim, apesar de ser de um período de ditadura, do Estado Novo, esse sim consagrava verdadeiramente um princípio de tratamento mais favorável, coisa que atualmente não ocorre, não é? E despedia-me aqui com uma frase muito simbólica e muito elucidativa de um padre francês, o Sr. Henri Dominique Lacordaire, que muito bem lembrou que entre os fortes e os fracos, entre os ricos e os pobres, entre o senhor e o servo, é a lei que oprime e a lei que liberta. Isto é, quando a liberdade permite oprimir, a libertação só é possível através da lei. E, portanto, quando através da negociação não é possível estabelecer um tratamento que seja mais favorável para o trabalhador, que faz sentido, tem que ser a lei a atuar e, portanto, o artigo 3º do Código de Trabalho, apesar de ter conhecido uma evolução positiva em 2009, mas ainda falta algo por fazer. Mais uma vez, as minhas desculpas por ter ultrapassado o tempo. Muito agradeço o vosso convite e devolvo a palavra ao senhor diretor-geral da ESMAT, o senhor juiz do trabalho, Sérgio Polastro Ribeiro. Muito obrigado. Professor Carlos, ficamos encantados com sua exposição fantástica, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta, eu vou quebrar o protocolo, com a permissão do nosso presidente da Matra, o Sérgio Polastro, eu vou quebrar o protocolo e eu vou fazer uma pergunta, porque eu estou com cócegas para fazer essa pergunta. Faça favor, tenha bondade. É o seguinte, professor, o nosso sistema brasileiro é muito próximo do português, que nós temos os artigos 611A e 611B, que foram alterados em 2017 pela reforma trabalhista. Qual é um questionamento novo que está surgindo no momento, e eu gostaria de ouvi-lo para saber se esse questionamento já chegou em Portugal e o que o senhor pensa a respeito. No que se refere à norma menos favorável, nós estamos tendo questionamento judicial de ações anulatórias de cláusulas coletivas pedidas por empregados e também pedidas por empregadores. Nós temos os dois lados da moeda, tanto os empregados individualmente como os empregadores individualmente, pleiteando a anulação de cláusulas coletivas sob o fundamento de que houve um conflito de interesses entre a entidade sindical e o trabalhador. Veja que interessante, a alegação não é tão somente porque houve uma alteração impérios da lei. O fundamento da anulação é: eu quero que essa cláusula seja anulada porque, ao estabelecer esta cláusula, a entidade sindical defendeu os interesses próprios dela, entidade sindical, em detrimento dos meus interesses como empregado. Há um conflito de interesses entre representante e representado. E vou dar um exemplo claro de como isso está sendo questionado, a questão do custeio das entidades sindicais.
nós temos algumas cláusulas de acordo coletivo em que as entidades sindicais estão acordando um determinado pagamento a ser feito pelo empregado, sem que ele seja consultado, e o empregado vem e diz: olha, eu quero anular essa cláusula porque existe um conflito de interesses entre os meus interesses como trabalhador e os interesses da entidade sindical. E o empregador, da mesma forma, nós temos cláusulas de acordo coletivo em que foi estipulada uma contribuição sindical pelas empresas a ser destinada para a entidade dos trabalhadores, e o empregador vem e fala assim: olha, eu, empresário, eu não quero pagar isso. Existe um conflito de interesses entre os meus interesses como empresário e os interesses do sindicato patronal. Porque no Brasil, diferentemente do que ocorre na Europa, o representante patronal também é um sindicato. Nós denominamos de sindicato o representante do empregador. Então, a pergunta que eu faria para o professor é a seguinte: a existência de um conflito de interesses entre o representante sindical e o representado, tanto faz empregado como empresário, esse conflito de interesses pode ser considerado como fundamento para se anular uma cláusula coletiva? Eu só gostava de saber aqui um pequeno pormenor. Essas contribuições previstas nos convénios são obrigações dos trabalhadores e também dos empregadores em relação a quem? Em benefício das entidades sindicais, sobre o fundamento de que elas precisam sobreviver e elas não têm recursos para exercer a atividade sindical. Então, elas alegam assim: para que elas possam exercer a atividade sindical, elas necessitam de recurso. E esses recursos são provenientes de contribuições sem que seja consultado o trabalhador, sem que seja consultado o empresário. Estou a compreender. Então só tenho mais uma questão, já agora, só para formar melhor a minha posição em relação a esse assunto. No Brasil, existe a obrigatoriedade de cotização sindical? Deixou de existir em 2017. Existiu até 2017, mas deixou de existir. Ou seja, estas contribuições, de alguma forma, penso eu, se calhar mal, estas contribuições, de alguma forma, serviram para substituir as anteriores cotizações, ou não? Sim, de alguma forma, o objetivo posto é esse. Mas a questão é, elas foram estabelecidas sem conceder aos empregados a possibilidade de manifestação de vontade, no sentido de concordar ou não, e sem conceder aos empregadores a manifestação de vontade de concordar ou não. O fato de não permitir essa manifestação de vontade do representado é utilizada para alegar que há um conflito de interesses. Esse conflito de interesses pode ser considerado como fundamento para anulação da cláusula? Eu, à partida, inclino-me a dizer duas coisas. Em primeiro lugar, os trabalhadores e os empregadores em causa não deixarão de estar obrigados às condições de trabalho que essas convenções prevêem. Mas uma vez que o objeto das convenções coletivas de trabalho, no que respeita aos trabalhadores e também aos empregadores, é definir condições de trabalho, eu diria que essas cláusulas extravasam esse objeto dos convénios coletivos. E nessa medida, não me custa conceber, enfim, é necessário arranjar aí uma argumentação, mas não me custa conceber que há fundamento para a anulação dessas cláusulas, uma vez que elas ultrapassam aquilo que é o objeto natural de um convénio coletivo, que é definir condições de trabalho. Isso não tem que ver com condições de trabalho. Muito obrigada, professor. Inclino-me a dizer isto, não é? Porque isso é uma matéria que, estando prevista nos convénios, acaba por ultrapassar aquilo que é a vocação natural dos convénios, que é definir condições de trabalho. Isso nada tem que ver com condições de trabalho. Está bem?
Portanto, agora é necessário arranjar aqui uma argumentação para defender essa anulação. Mas a partir daí que, sim, haverá fundamento para anular essa parte da Convenção, essas cláusulas. Eu poderia considerar, então, que houve um desvio de finalidade. Porventura, lá está, não é? Muito bom, professor, muito bom, excelente. Nos ajudou muito aqui na reflexão. Ora essa, enfim, eu fui confrontado com a questão agora, não a conhecia, não é? Portanto, a resposta foi quase instantânea, enfim, e pouco construída, não é? Peço desculpa por isso. Não, mas excelente, excelente, porque nós já temos alguns processos judiciais versando sobre essa questão. É um fundamento novo utilizado para pleitear a nulidade das cláusulas. E, como eu particularmente gosto muito de direito coletivo, não podia perder a oportunidade de ouvi-lo, e o senhor nos agregou muitos elementos preciosos para a reflexão. Muito obrigada, professor. Obrigado eu pelo convite, está bem? Muito obrigado, tive muito gosto. Eu vou permanecer para ouvir um bocadinho da intervenção da senhora professora Carolina Tupunimbá Faria, mas pedindo imensa desculpa, penitenciando mais uma vez, eu quando forem 7h15, 7h20, eu vou ter que me ausentar porque eu vou ter que ir para a minha universidade. Os meus alunos estão lá à minha espera para uma aula que eu tenho às 20h15. Muito bem. Então, agora nós vamos ter o prazer de ouvir a professora Carolina Tupinambá, mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, professora adjunta de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista da UERJ, professora assistente de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, minha queridíssima confreira na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, na cadeira 47, membro da American Bar Association, membro da Comunidade para a Investigação e o Estúdio Laboral e Ocupacional, Cielo, autora de livros e artigos na área trabalhista, e também minha colega na diretoria da nossa querida Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Carolina, é um grande prazer recebê-la. Você está com a palavra. Puxa, muito obrigada, querida amiga Tereza. É um prazer, acho que pela primeira vez estamos juntos numa mesma mesa de evento, então foi um motivo de maior alegria ainda na recepção desse convite tão gentil da escola, e agradeço sinceramente em nome do Dr. Carlos Proença, do Dr. Sérgio Polastro, e também em nome do meu colega de exposição, Dr. Carlos Proença. Sabe que eu sou uma grande admiradora dos escritos do senhor Carlos, que utilizei muito na época de minha pesquisa de pós-doutorado, que foi feita em Coimbra, então já tinha uma admiração grande pelo trabalho, e fiquei muito feliz em escutar essa exposição, nessa perspectiva, né, da hipossuficiência, como que ela se coloca hoje no mundo atual, para a gente poder pensar no futuro do direito do trabalho. Fiz aqui algumas anotações, então realmente uma alegria muito grande estar com todos aqui. Bom, eu também organizei uma abordagem para poder explorar esse tema, e eu peço licença para compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui, pronto. Pronto. Imagino que, na verdade, eu gostaria de trazer alguns insights sobre o que tenho percebido nas relações do mundo do trabalho, mais na perspectiva do direito material e não do direito processual, e pelo que eu vejo, alguns fatores têm servido de um efeito catalisador, né, de uma urgência de reconstrução do direito do trabalho. No início da abertura do nosso evento, a professora Tereza falou
desse impasse, né, dessa encruzilhada trabalhista de ou renascimento ou deteriorização, e me parece que alguns fatores têm contribuído muitíssimo para a aceleração desse processo, dessa urgência de repensar o direito do trabalho. Os fatores aqui no Brasil, professor Carlos, basicamente seriam os seguintes. Primeiro, nós estamos numa onda já há cerca de meia década de novidades, de reformas normativas muito intensas e muito relevantes, né, no cenário normativo. A reforma trabalhista, ela data de 11 de novembro, o início da sua vigência, de 2017, com impactos muito fortes, tanto no direito material quanto no direito processual, mas antes mesmo da reforma ser operada, nós já vínhamos testemunhando, me parece que até de forma mais específica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com uma onda grande de flexibilização no campo do FGTS, de normas, da preponderância de normas coletivas, são questões que já vinham sendo exploradas pelo Supremo Tribunal Federal, já com uma ideia de quebra de alguns paradigmas da nossa leitura de direito do trabalho. Então, as novidades normativas, elas acabaram assentando um movimento que já vinha sendo experimentado no Supremo Tribunal Federal, no TST, em relação a alguns temas, e depois, com o start da pandemia da Covid, esse processo de proliferação normativa, ele ainda se acelera, se torna mais eminente, com a promulgação de uma série de textos, em série mesmo, alterando. E aí, para se ter uma ideia, me parece que no principal momento de normatização da prevalência do legislado individualmente, aliás, do negociado individualmente sobre o legislado, ou seja, quando uma das primeiras medidas provisórias, nos primeiros dias de pandemia, já certifica que no Brasil, durante o período de emergência, os acordos individuais em determinadas matérias poderiam prevalecer não só sobre os acordos coletivos, mas, inclusive, sobre a lei. A gente também testemunhando uma certificação sobre essa legislação dias seguintes, também no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o primeiro grande impacto ele é um impacto construído de novidades normativas. Sem dúvida nenhuma, essas novidades normativas se associaram aos impactos naturais da pandemia. E aí, dentro das relações de trabalho, nos desafiaram principalmente a questão da necessidade de isolamento social, que passou a se impor, acelerando também o processo de meio do trabalho remoto, né, de ambiente de trabalho remoto, a questão que a gente estava falando dos acordos individuais durante o período de emergência e todas as flexibilizações decorrentes em tese e derivadas desse processo, né, da pandemia. A gente pode pensar aí também na redução de jornada, na redução dos próprios salários, né, na suspensão dos contratos de trabalho, que, sem dúvida, também alteraram, colocaram de cabeça para baixo uma série de premissas que sempre foram, de certa forma, até intocáveis na concepção do direito do trabalho brasileiro. Bom, ao lado desses dois elementos, as novidades normativas e a questão da pandemia, acho que se destaca também
o advento da globalização, isso aí com uma força sobrenatural, principalmente a partir da década de 90, e essa força de globalização, na verdade, ela acaba, digamos, representando um certo conto do vigário na nossa realidade, porque, inicialmente, a globalização vinha com uma promessa, né, de compartilhamento de riquezas, né, de estabilização de um status social, de um status econômico mais robusto, e com essa superação das fronteiras, das barreiras entre os países. Mas o que viemos e temos assistido nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, é um pouco diverso da expectativa que se modelou em torno desse fenômeno de superação das barreiras. E o que se tem se visto é um distanciamento cada vez maior em relação às camadas mais ricas e aquelas mais pobres, ou seja, não tem havido propriamente um compartilhamento de riquezas, mas, ao revés, um distanciamento entre os atores mais ricos e mais pobres, e a questão da superação das barreiras tem produzido efeitos deletérios nas relações de trabalho, na medida em que essa hegemonia das grandes empresas, das grandes multinacionais, tem servido de exigência para o amesquinhamento de direitos trabalhistas, principalmente nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento, né, como é o caso brasileiro. Então, até com riscos, em alguns momentos, né, uma linha tênue de dumping social, o que a gente tem assistido é uma pressão muito grande de minimização de direitos trabalhistas para que se tenha conservado algum tipo de concorrência dentro desse mercado, dessa ditadura do capitalismo. Então, essa força da globalização ela tem um impacto muito grande na própria concepção dos direitos mínimos do trabalho, mas mais do que isso, né? O mundo sem fronteira representa um mundo em que eu posso trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar. E aí, o fato é que, enquanto o meu ambiente de trabalho ele era a empresa, ele era o escritório, ele era a fábrica, hoje o meu ambiente de trabalho pode ser a minha cadeira aqui de casa, pode ser a barraca de praia do outro que foi trabalhar no Caribe, enfim. Então, além desse aspecto, né, de arrefecimento do princípio de proteção nesse contexto global, o que a gente vê também é um impacto muito significativo em relação aos espaços do trabalho. E eu ainda destaco, dentro desses fatores, a questão da tecnologia. Então, vejam, a gente fala de normatização intensa, a gente fala da pandemia, a gente fala da globalização, da tecnologia disruptiva, que realmente tem feito, tem promovido mudanças cervicais nas relações de emprego, fazendo com que tenha havido cada vez mais, nós temos testemunhado cada vez mais uma minimização da materialização do trabalho. O trabalho tem sido cada vez mais imaterial, no campo das ideias, porque essa produção do modelo fordista, taylorista, a gente tem visto uma substituição intensa pelo desenvolvimento das máquinas, das novas tecnologias que encampam aí o que alguns vêm chamando até de quinta revolução industrial, né? Enquanto a primeira, a máquina a vapor, que se sucede
da descoberta da energia elétrica, do uso da energia elétrica, então, do eletrônico, e, finalmente, do uso, inclusive, de inteligência artificial. Prêmio fosse 4. Aí 5 para aqueles que ainda vão colocar no primeiro degrau a revolução agrícola, né? A descoberta da força dos animais para ajudar o avanço das etapas civilizatórias. Mas o fato é que a gente tem... E a coisa mais louca, né, que me parece, assim, que me causa maior perplexidade nesse momento de construção de um futuro de trabalho, é que muitos atores sociais, muitos trabalhadores estão vivendo a primeira, a segunda fase, né? A gente tem estudos da OIT que revelam que apenas cerca de 30% dos trabalhadores em movimento no mundo teria acesso pleno à internet, à tecnologia de ponta. Então, assim, ainda existe uma grande massa de trabalhadores que sequer está experimentando ou está inserido nesse mundo 4.0, 5.0, que seja. Mas, para quem está, o que está se vendo é um acréscimo do trabalho imaterial e um arrefecimento do trabalho material, trabalho sequenciado, né, que vem sendo substituído pelas máquinas. Ao mesmo tempo, essa tecnologia ela me faz perceber no mundo do trabalho a questão de outros perfis contratuais que se dão, que são possibilitados pela interação do homem com a máquina, com o tomador de serviço, através da máquina, através de plataformas digitais. E aí eu falo de processos de trabalhadores em plataformas, de multiterceirização, de modelos, sem número de modelos que estão experimentando esses novos formatos de trabalho. Além dessa questão da automação, do trabalho por aplicativo, outra questão que se revela com o crescimento da tecnologia me parece ser também a concepção que cada vez mais crescente de lifelong learning, né? Ou seja, de um mercado de trabalho que demanda do trabalhador, do ator social, uma atualização constante, um saber constante, uma competição constante, e um cenário em intensa dinâmica, movimentação e evolução. Então, esse conceito de aprendizagem no mercado de trabalho, ele vem na Europa já com o crescimento dos conceitos de flexicurity, né, de flexissegurança, de todos os contratos que vêm surgindo após a mudança, as necessidades que já são colocadas no mundo do trabalho futurístico 4.0, e aí que não vem de agora, né, pessoal, que a gente tem visto aí desde o relatório do professor Soupiot, no início da década de 90, na França, a gente tem uma série de livros brancos, o livro verde da Organização Internacional do Trabalho, todos já trazendo o cenário, né, trazendo o diagnóstico de alteração das bases dos paradigmas do direito do trabalho para um novo tempo que vem se colocando com base em novas necessidades, em novos formatos de interação, que seria o meu outro destaque. Ou seja, a gente está falando de novas leis, a gente está falando de pandemia, a gente está falando de globalização,
de tecnologia disruptiva, de novos atores. Porque hoje, de 3 em 3 anos, se não for de ano em ano, se coloca uma nova geração no mundo, né? Enquanto a gente tinha intervalos muito maiores para se compartilhar ideias, experiências de uma geração, hoje eu falo de um modelo que praticamente a todo dia se vê alterado, desafiado, e esses milênios, as pessoas que nasceram a partir dos anos 2000, elas têm uma dificuldade muito grande com a compreensão, a vivência de conceitos, por exemplo, como trabalho subordinado. São trabalhos realmente mais tutoriais, mais comparticipativos, cooperados, em que os estamentos estão mais volúveis e mais instáveis, as pessoas não entram nas empresas para passarem uma vida na empresa, não existe mais esse modelo. O turnover, né? A ideia de entrar e sair de experiências novas, ela passa a ser, ela não é vista mais como algo menor, né? Como a gente via nas gerações passadas, aquele sujeito que ganhava relógio de ouro para ficar na empresa e festa de 25 anos na empresa. Hoje não se coloca isso, e muitas vezes o trabalhador não quer se inserir no modelo clássico de relação de emprego, né? Preferindo outras tipologias contratuais. Então, essa entrada de novas gerações no mercado, ela me abre um campo de perfis contratuais, e a gente passa a fazer muito sentido falar em trabalho intermitente, falar em trabalho em teletrabalho, isso dentro de modelos seletistas. Mas, para fora disso, a questão da pejotização, da terceirização, contratos autônomos, contratos parceiros, transportadores autônomos de cargas, enfim, um sem número de possibilidades de interação em ambiente de trabalho, para além do modelo pensado na CLT. Além disso, fica aquela ideia, né, que nos desafia de se questionar a proteção social. O Brasil é um país em que a proteção social ela se revela por um quiz de tudo ou nada. Ou você tem um emprego e aí você tem todas as regalias e as burocracias e os benefícios que a CLT lista, ou você está completamente destacado, né? Segmentado dessa linha de proteção social, o que é muito penoso quando a gente pensa na realidade que nos coloca cerca de 30% da mão de obra ocupada no Brasil, ela está inserida dentro de uma relação de emprego, né? 70% da mão de obra no Brasil se autorregula ou se regula através de pequenas leis esparsas, a lei do salão parceiro, a lei do estagiário, do transportador autônomo de carga, sei lá de quem mais, ou daqueles que não têm lei nenhuma, o trabalhador por aplicativo, o sujeito que é simplesmente um prestador de serviço pejotizado, enfim. Então, o fato é que é necessário, para olhar para esse futuro do trabalho, um questionamento sobre a necessidade de ampliação de proteção social. Bom, finalmente, o que me parece ser fechar a ideia de construção de um futuro
seria ainda outros formatos de conflito, de solução de conflito, perdão. Então, ao lado de uma proliferação legislativa, do advento da pandemia, da questão da globalização, da tecnologia, das novas gerações que ingressam nos mercados de trabalho, ampliando a diversidade do mercado, a gente ainda tem o fortalecimento cada vez maior de formatos novos de solução de conflitos. Ou seja, eu não tenho mais uma via única de expelir o meu conflito para o poder público resolver através do poder judiciário, né? Cada vez mais cresce espaços de diálogo, de negociação, e aí não só a negociação coletiva, em alguns momentos a negociação, inclusive em espaços individuais, né? Trazendo uma grande homenagem ao princípio da autodeterminação, que tem auferido um espaço crescente nas discussões de mercado que se dão em ambiente internacional. O Fórum Econômico de Davos vem com alguma frequência trazendo reflexões importantes sobre o crescimento da autonomia, espaços de autonomia dentro de relações laborais, né? Então, me parece que esses novos formatos, eles falam de uma certa maturidade de solução desses atores, de promoção de solução dos conflitos, né? O trabalho nesse momento de terceiro milênio que nós vivenciamos, ele tem alguma coisa mais importante do que outrora em relação ao link, à interação de busca da felicidade através de uma ocupação. Até porque para a produção, para o mesmo volume de produção de riqueza que nós tínhamos há 10 anos atrás, é preciso muito menos força de trabalho, até pelo advento da tecnologia. Então, a ideia é que os empregos desapareçam. O professor Adrian Goldin, ele tem falado, o professor Rifting, tem falado cada vez mais de um processo de deslaboralização do mundo do trabalho e a criação de ocupações voltadas para o reconhecimento pessoal do indivíduo. Uma professora da Universidade de Oxford, minha xará, Carol Graham, tem uma obra que eu acho espetacular, A Busca da Felicidade, a Economia do Bem-Estar, em que ela fala muito de um conceito não mais de welfare state, mas de workfare state. Como que as pessoas vêm trazendo outras necessidades, inclusive psicológicas, para o ambiente de trabalho. E um estudo dessa professora, que fala da felicidade ao redor do mundo, ela traz, se não me engano, o título é O Paradoxo dos Camponeses Felizes e dos Milionários Miseráveis. Ela traz um retrato muito inteligente sobre as novas pulsações do mundo do trabalho. É uma questão um pouco trazida, né, de pouca preocupação no ambiente acadêmico, mas eu acho extremamente curiosa, extremamente interessante, né, quando a gente pensa em links, em sites para esse novo desenho, essa nova arquitetura do mundo do trabalho. O fato é que, por todos esses impactos, nós não somos mais os mesmos, ou seja, não existe mais só o empregado, o empregador, ao revés, o que se vê são perfis muito diversificados de trabalhadores inseridos em relações laborais diversas, de aproveitamento de mão de obra diversa, por objetivos, inclusive, mais complexos e mais elaborados, num mundo em que a tecnologia está praticamente produzindo um percentual próximo de 80%, 90% das necessidades básicas. Então, é por isso que não somos mais
o empregador, detentor do capital, explorador da mão de obra, dono da fábrica, e o trabalhador, né, chão de fábrica, carregador de piano. O universo do trabalho está muito mais colorido e muito mais complexo, né? A vida social no ambiente de trabalho, ela passa por um intenso questionamento, né? Ou seja, as pessoas não se definem mais por um roteiro de emprego que você quer ser quando crescer, quero ver você arranjar um emprego fazendo isso, né? Tudo o olhar, uma perspectiva muito dominante da vida do emprego. E hoje não. Hoje a gente já percebe que muitas vezes o trabalho é causador de acidentes, até de mudanças climáticas, que a definição de salário ao longo do tempo vem sendo arbitrária, não necessariamente meritocrática, e esses novos atores que ingressam pedem cada vez mais um salário ligado à produtividade, à meritocracia, a uma concepção menos dogmática do emprego, digamos assim, né? E nesse ambiente cai muito bem a doutrina do professor Domenico De Masi, né, que fala o emprego como um castigo, né, um castigo que foi imposto a Adão e Eva, e hoje não se vê mais isso, né? O que a gente vê é uma tentativa de acomodação do trabalho humano ligada à autorrealização. Bom, e aí, se a gente não é mais os mesmos, a gente também não está mais nos mesmos lugares. E por que não estamos? Porque hoje a gente vive um conceito interessantíssimo de work from anywhere. Eu posso trabalhar em qualquer lugar, de qualquer lugar. Esse parece ser um eixo de balizamento das relações de trabalho, absolutamente novo, né? Muito ligado ao que se questiona de futuro, né? Esse meio ambiente do trabalho que passa a ser praticamente interativo, de teletrabalho, de workfare trabalho, de você, quando você pensa que você parar na sua casa, de levantar para fritar uma batata frita e poder se queimar, isso ser ou não ambiente de trabalho, tudo que ligado à saúde e segurança ocupacional, à privacidade das pessoas, todas essas discussões, elas desafiam um novo mundo do trabalho. Regras de compliance, os contratos verdes, a responsabilidade social da empresa, um colaboratismo, um capitalismo muito mais colaborativo, consciente, em que, dentro do jogo de poder, de crescimento, vem ganhando espaço de forma inédita o respeito por direitos sociais mínimos, né? O conceito de trabalho decente vinculado à ideia de jornada mínima, de jornada limitada, de salário mínimo e de saúde e segurança, onde quer que esse trabalhador esteja. Se não somos mais os mesmos e nem estamos mais nos mesmos lugares, muito menos vamos nos relacionar como antigamente. Porque me parece que tem ganhado espaço o que eu poderia chamar de uma ética de solidariedade, né? de uma concepção de um protecionismo talvez mais qualificado. Em que medida? Na medida em que um contrato de trabalho ele é lido como um contrato que deva ser interpretado pelos princípios de boa-fé. E aí eu falo dos deveres anexos de boa-fé. Quais seriam esses deveres anexos ao contrato, derivados da boa-fé objetiva? De lealdade, de transparência, de proteção. E daí eu não preciso mais daquela concepção dicotômica, maniqueísta,
de proteção do hipossuficiente. Eu passo a ter que examinar, a partir de realidades personalizadas, como que o Estado deve intervir da melhor forma para garantir um trabalho digno e decente, ponderado com uma espécie de dever de progresso. Né? A nossa Constituição, no mesmo inciso 3 do primeiro artigo, ela coloca que é fundamento do Estado a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Então, essa dinâmica nesse mundo de futuro, ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil, ela exige uma sensibilidade muito maior daqueles que detêm capacidade de solução dos conflitos capital-trabalho, né? Principalmente da magistratura do trabalho. Porque essa interação capital-trabalho, ela está longe de acontecer como ela acontecia há muitos poucos anos atrás. A ideia de acomodação da vida privada com a vida profissional, a ideia de remuneração baseada no mérito, a ideia de solução de conflitos mais criteriosa e mais amadurecida, ou seja, tudo isso me faz pensar em espaços, em zonas de confluência, de interação de interesses do capital-trabalho, talvez de interesses de forma inédita. Eu percebi muito isso no início da pandemia, em que a ideia de todo mundo era uma renda mínima, ou seja, era sobreviver mesmo. E daí nós fomos capazes de autorizar acordos individuais, deixando de lado um pouco aquele discurso de praticamente presunção de vícios de consentimento, né, que nós vivemos ao longo, desde o início, né, a ideia central do direito do trabalho, aquele temor reverencial, a hipossuficiência do trabalhador. Então, alguma coisa está acontecendo que está mudando drasticamente a forma de relacionamento do empregado, do trabalhador e do tomador de serviço. Meus amigos, essas seriam, eu confesso que no meio da minha apresentação eu percebi que eu não havia visto o controle do tempo, então comecei a ficar até um pouco nervosa, mas eu fico à disposição porque passei alguns momentos mais rapidamente do que queria nessa dúvida. Eu confesso que eu não sei se eu ultrapassei ou se eu falei menos, mas eu agradeço muito a oportunidade, porque é um tema que desafia constantemente, né? Eu tenho lido uma bibliografia muito vasta sobre as pesquisas dos agentes, dos impactos que provocam esses desdobramentos no mundo do trabalho. Até recentemente eu participei de um evento na Escola da Magistratura da 2ª Região e consolidei essa bibliografia. Eu até vou passar para a professora Tereza, que foi interessante. Muita gente falando, não é uma reflexão nacional, né? Muito longe de si. Até no Brasil a gente tem poucas coisas ainda percebidas. A evolução mesmo da ideia de renda básica, de renda mínima, em substituição da queda de ofertas de postos de trabalho. São muitas discussões importantes. Eu me coloco à disposição nas redes sociais e agradeço muito esse espaço de fala para um público tão diferenciado, desejando aí tudo de bom a todos. Parabéns, professora Carolina, foi excelente, trouxe novas perspectivas para que possamos refletir sobre o Dia do Trabalho. E eu não posso também deixar, com a permissão do Sérgio, de fazer uma pergunta para a Carol aqui. Vou aproveitar a oportunidade. Professora Carolina, até agora, nós sempre atrelávamos o conceito de responsabilidade à ideia de subordinação.
Será que o momento não está exigindo um descolamento da noção de responsabilidade, a ideia de subordinação, para ultrapassar a subordinação como um balizamento de responsabilidade? Ou, em outras palavras, até agora, nós sempre entendíamos que a subordinação era a ideia-mãe que balizava toda a construção da responsabilidade do empregador. Tem subordinação, tem responsabilidade. E, de certa forma, descolávamos a responsabilidade quando não havia de subordinação. Olha, não tem subordinação, não tem responsabilidade, porque o que vigora aí é a autonomia da vontade. Será que o desafio não se apresenta no sentido de admitir que, pela nova realidade fática, existe sim um descolamento, sem dúvida, né? As situações de subordinação serão cada vez menores em quantidade. Entretanto, o fato de haver um descolamento da subordinação não significa uma minorização da responsabilidade. É essa a pergunta que eu gostaria de te ouvir. O que você acha disso? Não, claro, Tereza, eu acho que é muito pertinente, porque, na verdade, eu acho que a grande pergunta que a gente vivencia é qual é o elemento, né, que legitima a responsabilidade no tange ao aproveitamento da mão de obra, quando o espaço, o fator central da subordinação tem cada vez mais se desmantelado. Então, no último livro, no último do Futuro do Trabalho, que foi produzido pela OIT, o que se colocou foi muito essa ideia, que não se pode perder do conceito de flexi-segurança, de todo a evolução que a Europa vem experimentando em razão do crescimento de outros perfis, né, o trabalhador economicamente dependente, o parasubordinado, enfim, outros perfis que já trazem a normatização acerca da ausência da subordinação como a gente conhecia, né, há pouco tempo atrás. E aí, o que se coloca é que, nesse cenário, é preciso construir novas bases, novos conceitos que vão delimitar a responsabilidade dos atores envolvidos. Então, eu acho que a ideia da leitura do contrato pela lente da boa-fé é um início sensacional, porque a boa-fé fala desses deveres anexos e, dentro desses deveres anexos, a proteção da pessoa contratada, né? A ideia o que eu acho mais assim, eu acho mais legal do mundo no processo do trabalho, mais desafiador, desde que o mundo é mundo, são duas coisas. Uma, que enquanto o mundo inteiro do processo civil fala de tutela específica, ninguém precisa mais indenizar o muro, tem que destruir o muro. No direito do trabalho, não existe isso, não existe tutela específica. Toda tutela vai ser ressarcitória, porque a força de trabalho, a energia que você gastou, a inteligência, a ideia, a criatividade, isso nunca vai voltar para o trabalhador. Então, é um desafio. A justiça do trabalho, ela nasce perdendo, porque, assim, ninguém vai fazer aquele trabalhador voltar os anos de vida que perdeu, a ideia que deu. É uma situação. E a outra situação que só existe no conflito trabalhista é que, quando todo mundo, o mundo inteiro falar quais são os hard cases, quais são os casos difíceis, são aqueles que vão valorar dois princípios constitucionais. Então, na justiça do trabalho, todos os casos são hard cases, porque em todos os casos eu tenho, de um lado, a exploração da mão de obra e, do outro, um sujeito que tenta um empreendedorismo na vida. Então, assim, a gente fala de um ambiente que é ultra mega sensível. Não é possível que toda essa complexidade seja reduzida a existir ou não subordinação para eu ter que responsabilizar
alguém que se aproveita da mão de obra. Então, existem fatores muito mais dinâmicos e complexos, né? E eu acho que eles passam dentro dessa lógica de leitura de um direito civil constitucionalizado, né? De uma leitura contratual mais comprometida, que, sem dúvida, a inexistência de vínculos de emprego, ela não pode ameaçar a garantia de condições dignas de trabalho. Eu costumo dizer que quando a gente foi se amesquinhando de uma forma um pouco meio que inexplicável, né? Porque no artigo 114 da Constituição fala que a justiça é do trabalho, não é a justiça do desempregado. No artigo 7º da Constituição fala que são direitos dos trabalhadores, ninguém fala daqueles trabalhadores que têm carteira assinada. E o fato é que todo mundo sempre leu que ali só tem direito quem tem carteira assinada. Então, assim, eu como advogada, sempre que eu entro com ação em favor de trabalhador, eu entro numa espécie de acumulação de pedidos subsidiária ou sucessivos que seja, falando, olha, tudo bem, quem é que não quer um vínculo? Um vínculo é uma promessa de vida. A ideia do princípio da condição mais favorável, que você só vai acoplando a si coisas melhores e melhores a cada dia, é completamente sedutora para o mundo atual, em que, na verdade, o que se vê é uma escassez que vai se avolumando a cada dia. Então, se hoje um empregador me dá a viagem para Campinas e amanhã ele tem que dar para Disney, eu quero isso, eu quero mais. Então, eu vou pedir ao reconhecimento do vínculo. Mas eu não faço uma ação de um trabalhador sem falar assim, bom, se não existe o vínculo, o artigo 7º são direitos garantidos na minha Constituição para o trabalhador. Isso por si só consubstancia a grande sede da responsabilidade trabalhista, assim, né, no modo de ver. Meus queridos colegas, meus queridos amigos, foi um grande prazer participar. Aquela indagação inicial, se nós estamos no caminho do perecimento ou do renascimento, eu tenho dito aos mais próximos que eu sou otimista, acho que o momento é de renascimento, o direito do trabalho está sendo reconstruído, e me parece que um dos pilares básicos dessa reconstrução é mesmo a ressignificação do conceito de responsabilidade. Porque a grande sacada do direito do trabalho, diferentemente do direito civil, foi imbricar critérios de justiça distributiva com justiça comutativa na construção da responsabilidade trabalhista. E apesar das tecnologias disruptivas que nós temos hoje, né, produzir uma complexidade maior, uma possibilidade maior das novas formas de viver e trabalhar, revolucionando conceitos de tempo e espaço, nós temos também uma pessoa totalmente desbussolada, como já disse um famoso psicanalista. E é em virtude desse desbussolamento que nós estamos atravessando um momento de grandes problemas emocionais e psicológicos. Então, a tecnologia disruptiva, ela não é de graça, ela tem um custo. E para o mundo do trabalho, para nós que trabalhamos com relações de trabalho, o grande desafio, me parece, é reconstruir o conceito de responsabilidade, porque nunca o princípio da proteção foi mais importante do que agora. Então, eu agradeço ao Sérgio pela oportunidade de participar, agradeço a minha querida amiga, confreira, professora Carolina, agradeço a todos que estão presentes, a Rita, minha colega de tribunal, o Maurício, a Fernanda, e devolvo a palavra ao nosso presidente valoroso, Sérgio Polastro. Muito obrigado, doutora Tereza. Realmente, as exposições foram instigantes e me deixaram aqui com muitos questionamentos, muitas perguntas, muitos dilemas, e até interessante, seria muito bom que o professor Carlos estivesse conosco, porque duas abordagens bem interessantes sobre dois pontos de vista do direito do trabalho, mas que se entrelaçam, né? Quando o professor Carlos trouxe a exposição, eu fiquei me questionando, será que
existe um futuro do direito do trabalho sem o princípio da proteção? Será que é possível a gente chegar nisso? E sua derivação, que é a própria prevalência daquela norma que é mais benéfica, é mais favorável, ou que tem o condão de dar uma maior proteção ao trabalhador? Será que é possível, doutora Tereza, professora Carolina, se pensar no direito do trabalho sem esse princípio, ou esse princípio ele está amalgamado, está tão entremeado ao direito do trabalho como se fosse, ou entretecido como um tapete que, se você puxa um único fio, você desfaz todo aquele tecido, aquela rede de proteção? Será que é possível puxar do direito do trabalho esse fio da norma mais favorável nesse conflito das fontes aí do direito? E, ao mesmo tempo, a gente olha para a exposição da doutora Carolina e eu fico me perguntando, será que tudo tem que caber debaixo do guarda-chuva do artigo 3º da CLT, ou será que a gente tem que ir um pouco além? Será que existe proteção fora do artigo 3º? Será que a gente precisa buscar essa proteção em algum lugar? Talvez pensar num outro conceito que quebre esse maniqueísmo do é ou não é, do 880. Os colegas aqui que militam, a gente sabe, nas ações de vínculo, né? Aquele famoso incentivo à conciliação. Olha, aqui é melhor ponderar, chegar ao meio termo, porque aqui é aquela ação que um vai sair triste e o outro vai sair feliz, né? Então, a gente tem esse... Mas são desafios numa sociedade, como a doutora Carolina colocou, que as gerações agora são muito curtas. Lia recentemente sobre a mudança até do próprio paradigma do empregado, né? Antigamente, naquela ideia que o Foucault traz muito bem, da vigilância e da punição, hoje não, a gente tem o incentivo ao mérito, né? É quase que uma visão motivacional do emprego, onde você consegue, você é aplaudido por superar os seus limites. O direito do trabalho, que é um direito de limites, hoje nós temos uma política motivacional que induz cada um ao quê? A superar os seus limites e ser valorizado. E aí a gente cria alguém que pune e vigia mais do que o empregador, nós mesmos. As metas são colocadas em nós e a gente quer cumprir aquilo lá para se superar, para ter aquela satisfação, né? E aí vem o que a doutora Tereza falou do adoecimento, do burnout, que tratamos outro dia aqui na SMAT, e tantas coisas, porque nós mesmos estamos nos vigiando e punindo. Então, são desafios para esse futuro direito do trabalho. Creio que saímos daqui hoje com grandes exposições, com grandes indagações para tentar lidar com esse futuro que nós temos aí tão disruptivo, como a doutora Carolina bem trouxe. Quero agradecer a presença da doutora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza, a nossa vice-corregedora regional aqui do TEC-T15, que muito nos honra com a presença. Também o professor Leopoldo Rocha Soares, que é coordenador do curso de graduação em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus aqui de Campinas. Obrigado, professor Leopoldo, mais uma vez, por prestigiar os nossos eventos, e sinta-se sempre acolhido e bem recebido em casa. Também a nossa expositora, a doutora Carolina, muito obrigado mesmo. Maurício, Fernanda, os nossos diretores da escola pelo trabalho, o pessoal da parte técnica, o Charles e o Biomário, que sempre aí nos assessoram, nos assistem para que esses eventos possam acontecer. Para a doutora Tereza, a nossa anfitriã maior aqui, né, da SMAT, da nossa escola coordenadora pedagógica, diretora da Matra 15. Muito obrigado, doutora Tereza, mais uma vez pelo evento de altíssimo nível, e a todos que nos assistem, colegas da magistratura, professores, alunos, enfim, a todo o público que prestigia os eventos da SMAT 15. Muito obrigado. E declaro encerrado o nosso seminário internacional. Agradeço muito a todos e, em especial também, embora eu já tenha saído para cumprir seus deveres de docente, ao professor Carlos Carranho. Muito obrigado, uma boa tarde, um excelente final de semana a todos.